As mortes por Covid iam acontecer de qualquer maneira, não é culpa do presidente. Essa, para mim, é uma das principais perguntas e o motivo pelo qual ninguém deveria votar no Bolsonaro. Primeiro, o Brasil tem 3% da população mundial. Nós tivemos 11% das mortes. Se nós temos 3% da população, o proporcional seria que nós tivéssemos 3% de mortes mundiais. Pois bem, nós tivemos quase o quádruplo. E isso não foi à toa. O Brasil não foi só vítima de um vírus, ele foi vítima de um governo. Isso aconteceu pela luta constante de Bolsonaro contra a ciência e contra o Fica em Casa. Isso não foi só ignorância, gente. Isso foi maquiavelicamente avaliado. Bolsonaro tinha a ciência de que o que derruba governos, o que tira governos, é uma má economia. E ficar em casa derrubaria a economia, embora fosse salvar muitas vidas. Mas se fosse morrer gente, se fosse morrer inocente, tudo bem. Matando! Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. O que ele queria é que a economia nunca parasse. Então vamos recapitular. No início da pandemia, Bolsonaro já começou a sua cruzada contra a ciência em prol da sua reeleição e em prol da morte. Ele falou que a Covid estava superdimensionada e que era apenas mais fantasia da grande mídia. Depois de 500 mortes, ele foi para a televisão e disse que era apenas uma gripezinha. A partir daí começou uma campanha insana pelas curas mágicas, a cloroquina, apesar da OMS, a Europa e a Anvisa se colocarem radicalmente contra e afirmarem que o remédio não possuía eficácia contra a Covid-19. Em suas aparições, Bolsonaro incentivou muito mais vezes a cloroquina do que a vacina. E isso virou uma arma para os negacionistas. Nós não precisamos de vacina, já temos cloroquina. Então vai acumulando aí o nível de danos que esse psicopata já causou só espalhando mentiras, estando numa posição de relevância de autoridade, então muitas pessoas acreditavam nas besteiras que ele falava. Bolsonaro comprou cloroquina superfaturada para 18 anos, gastando 250 milhões de reais num remédio que não funciona para a Covid. Depois de um ano, o próprio Ministério da Saúde admite a ineficácia de cloroquina contra a Covid-19. Bolsonaro ignorou 101 ofertas da Pfizer, ignorou a oferta dela pela metade do preço, e o descaso foi tão grande que a Pfizer teve que ir na embaixada brasileira falar: gente, o que está acontecendo? A gente está oferecendo vacina para vocês. Ignorou também uma oferta da Sinovac, uma vacina que poderia ter chegado muito antes e salvado dezenas de milhares de vidas. Essa mesma vacina teve um acerto de compra pelo ministro da Saúde militar Pazuello, que foi desautorizada pelo Bolsonaro. Já estava acertada a compra, ele falou: não compre, quem manda sou eu. Porque quem decide, quem decidia mesmo na pandemia sobre assuntos que não entende nada e que podem matar dezenas de milhões de pessoas, era Bolsonaro. Centralizador, autoritário e ignorante. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu disse com ele. Bolsonaro foi o único líder mundial que desincentivou a vacina. E não satisfeito, ainda divulgou boatos dizendo que a vacina potencializava o desenvolvimento da AIDS. Não à toa, o governo Bolsonaro foi denunciado na ONU por tragédia humanitária. Mas a pressa da vacina não se justifica. Por isso, se você conhece alguém que ainda pensa em votar em Bolsonaro, manda esse vídeo para ele porque ainda não acabou. O Brasil chegou a ter 4 mortes de crianças por dia por causa da Covid. Quando a vacina foi liberada para crianças, Bolsonaro também foi contra mais uma vez e ele inclusive intimidou os técnicos que liberaram. Ele falou que divulgaria o nome dos técnicos que liberaram isso, intimidando essas pessoas, gerando pânico, gerando pavor e mais uma vez fazendo um enorme desserviço contra a vacina que poderia ter salvado tantas vidas. Então, para você que escreveu isso, que pensa que morreu gente em todos os lugares, ignorando que aqui tem 3% da população mundial e morreram 11%, ou seja, o quádruplo quase da média mundial, você tem que entender o seguinte: o Brasil não foi vítima só de um vírus, ele foi vítima de um governo.